Boa noite, é muito bom estarmos juntos e agora nós vamos ter o primeiro vídeo da série de 10 vídeos que pretendemos realizar. Então, você está sendo convidado a participar do primeiro vídeo e o nosso desafio é que você participe até o 10º vídeo para poder receber um certificado em nome do Projeto Nasce, do Pronasce e da Igreja Remide. Então eu gostaria de convidar você a não perder nenhum vídeo. E hoje nós vamos falar sobre 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 ao 18. E eu gostaria de convidar você também a ter a sua Bíblia consigo para podermos participar das leituras e acompanharmos, tá bom? Então eu gostaria de ler o texto e depois nós vamos expor de maneira expositiva todo o texto lido. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Então, Paulo, quando escreve essa sua carta pastoral a Timóteo, Paulo já estava velho, e encarcerado em Roma e no final do seu ministério. Então, preso em Roma, ele recebe a notícia de que todos os da Ásia haviam abandonado o apóstolo Paulo. Abandonar a Paulo significa não apenas abandonar a sua pessoa, mas significa abandonar o seu ministério, o seu ensino, aquilo tudo que ele usou para plantar igrejas. E outra informação importante é que quando o texto diz que todos os da Ásia o abandonaram, significa dizer igrejas inteiras plantadas pelo apóstolo Paulo, agora, no final do seu ministério, abandonam o apóstolo Paulo. Então, Paulo, agora preso em Roma, não pode mais visitar estes irmãos para exortá-los, repreendê-los e tentar ganhá-los novamente para a fé saudável, para a fé cristã. Então ele recebe essa notícia desagradável e ele não pode mais visitar estas igrejas. Então ele escreve a Timóteo, seu discípulo, e comunica isso. Abre o coração e diz que todos os da Ásia o abandonaram. E é interessante que nesta mesma narrativa, Paulo diz assim: conceda, portanto, o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Então vem à memória de Paulo o nome de um homem e da sua família. Este homem se chama Onesíforo. E é interessante que parece que o nosso organismo, para se defender, se proteger e não deixar se abater demasiadamente pelos baques, pelas notícias tristes, ele traz à memória da gente, nos momentos de crise, de decepção, pessoas, lembranças de pessoas que nos fizeram bem. Então, quando Paulo abre o coração para falar de uma tristeza por igrejas inteiras da Ásia terem abandonado ele, vem à memória de Paulo, Onesíforo e a casa de Onesíforo, como se estivesse trazendo a Paulo um equilíbrio, para mantê-lo ainda com esperança de que, embora muitos abandonem, tem pessoas que não fazem isso. Então, Onesíforo, se talvez Paulo não tivesse passado por essa grande decepção,
de ter sido abandonado por tantas igrejas na Ásia, talvez Onesíforo nem viria à mente a lembrança do apóstolo Paulo. Mas agora, neste momento, ele lembra de Onesíforo como alguém que deu a ele motivos de alegria, de segurança, de esperança. E aí, quando Paulo então lembra de Onesíforo, ele cita 3 situações na vida de Onesíforo que marcaram a vida do apóstolo Paulo e 3 situações que contribuíram para o ministério do apóstolo Paulo. A primeira observação que Paulo fala de Onesíforo é que Onesíforo deu ânimo muitas vezes, animou a Paulo muitas vezes. Muitas vezes significa estilo de vida. Então, Onesíforo animava Paulo continuamente. Isso se tornou um hábito na vida de Onesíforo e da sua casa. E a palavra ânimo aí é uma palavra que vem de um outro radical na língua hebraica que significa um instrumento, uma alavanca, uma ferramenta que as pessoas colocam no fundo de uma planta para alcançar a raiz da planta e tirá-la do solo sem quebrar a planta, sem danificar a planta. Então é deste radical, dessa palavra, que Paulo então lembra do que Onesíforo fez com ele. Então, animar significa se colocar debaixo de alguém para levantar essa pessoa, sem prejudicar essa pessoa. Não é ficar na frente da pessoa, estendendo a mão e puxando a pessoa. Não é ficar acima da pessoa também, estendendo a mão para baixo e levantando a pessoa. E também não é ficar atrás da pessoa, empurrando, animando, encorajando a pessoa, incentivando a pessoa. A ideia da palavra animar significa se colocar debaixo da pessoa e levantar a pessoa para que a pessoa possa aparecer. Então, Onesíforo entendeu que o chamado de Deus para a vida dele e a casa dele era se colocar debaixo do apóstolo Paulo, por onde Paulo fosse, para animá-lo, encorajá-lo, levantá-lo, promovê-lo, porque Onesíforo entendia que o Deus que chamou Paulo é um Deus que usava Paulo, e Onesíforo, por crer nesse Deus que chama Paulo, ele também cria em Paulo, que foi usado e chamado por Deus. Então Onesíforo entendeu que o ministério que Deus tinha para ele era ele acompanhar Paulo, viajar com Paulo, andar com Paulo para servir Paulo, animar Paulo, se colocar debaixo dele para que Paulo aparecesse na história. Onesíforo entendia que Deus tinha algo muito importante a ser feito no mundo, principalmente entre os gentios, por meio do apóstolo Paulo. E Onesíforo então entende que o seu ministério é se juntar a Paulo, andar com Paulo e fazer com que Paulo fosse tremendamente usado por Deus, poupando Paulo de outras preocupações e fazendo com que Paulo não desistisse quando enfrentasse os obstáculos que ele teria pela frente. Portanto, este ministério de Onesíforo de animar Paulo, que já era um estilo de vida de Onesíforo e da sua casa, é um tipo de missão que não dá ibope. Ninguém quer esse ministério. Ninguém quer ser salvo por Deus e usado por Deus na vida de outras pessoas para que elas possam aparecer e serem usadas por Deus e você ou a pessoa ficar simplesmente nos bastidores ou por debaixo da pessoa, animando e encorajando as pessoas. Mas esta é a missão que Onesíforo recebeu do Senhor, que era de animar Paulo para que Paulo desempenhasse as missões que Deus tinha para ele.
Então nós vemos um homem cumprindo uma missão na vida de outro homem que também recebera de Deus outras missões. E é assim que Deus faz, e é assim que acontece. Em segundo lugar, Paulo lembra de Onesíforo quando ele diz que este homem e a sua casa nunca se envergonhou, nunca teve vergonha, não teve vergonha das algemas que prenderam Paulo. E também procurou solicitamente Paulo em Roma, até encontrá-lo lá, solicitamente. Isso é interessante. Onesíforo é alguém que entendeu que para animar Paulo, para se colocar debaixo dele, não pode ter vergonha do que prende Paulo, dos motivos pelos quais Paulo foi levado aos tribunais, julgado e agora está em Roma como encarcerado, preso. Onesíforo entende que se Deus chamou para animar, você não pode ter vergonha da causa da pessoa da qual você está envolvido ou animando. E Onesíforo levou isso muito a sério, porque Paulo vai a Roma e Onesíforo não viajou com ele, foi depois. Mas quando Onesíforo então vai com a sua família para a cidade de Roma para encontrar Paulo, diz o texto que ele procura solicitamente até encontrar, ele não desiste. Procurar solicitamente significa colocar como prioridade, como propósito primeiro, encontrar aquele que ele deveria animar, encorajar. E Onesíforo faz isso com dedicação, com perseverança. Ou seja, enquanto Paulo não fosse encontrado por ele em Roma, e Roma era a capital do império, era o centro moderno, era o centro econômico, era o centro político de toda aquela região. E Onesíforo entra nessa situação, levando toda a sua casa para procurar Paulo e encontrá-lo para poder animá-lo. E sem ter vergonha nenhuma da causa abraçada por Paulo. Isso é bênção. Poucos fazem isso. Muitos começam e terminam, ou não terminam, desistem no meio da caminhada. Muitas pessoas têm vergonha das causas que determinadas pessoas abraçam, não querem aparecer na foto, não querem se envolver com determinadas causas, com determinados projetos, com determinadas missões, ficam de longe só observando, não querem ser identificados com estas causas, com estes propósitos, porque não se sentem bem ou se sentem constrangidas a aparecer, a estar ali com o seu nome associado a determinadas pessoas. E Onesíforo mostra que ele não teve vergonha. Ele queria estar em Roma, queria estar com Paulo, por isso procura solicitamente até encontrá-lo e não tem vergonha disso. Muitos desistem, outros não vão até o fim, se detêm diante dos primeiros obstáculos, das primeiras lutas, das primeiras situações agravantes, complicadas, delicadas, eles recuam, fogem, talvez para protegerem os seus nomes, talvez para não serem punidos. E lembrem que Paulo tinha dito que muitas igrejas da Ásia tinham abandonado ele. Ele não diz o motivo pelo qual estas igrejas abandonaram ele. Talvez por heresia, porque seguiram mandamentos judaicos, ensinos de judaizantes, e por isso abandonaram a fé cristã e os ensinos de Paulo. Provavelmente tenha sido por motivo de heresia. Mas também pode ter sido este abandono porque as igrejas da Ásia souberam que Paulo tinha sido julgado, preso e levado para Roma. Talvez por medo de acontecer o mesmo com eles, antecipadamente abandonam o apóstolo Paulo. Têm vergonha de estarem ligadas
a um homem que eles sabiam que estavam preso em Roma. E isso poderia respingar neles no futuro e eles serem punidos, presos. Nós não sabemos o motivo pelo qual as igrejas da Ásia abandonaram Paulo. Mas agora Paulo lembra de Onesíforo, diz que Onesíforo o animou muitas vezes. Em segundo lugar, diz que Onesíforo procurou ele solicitamente em Roma até encontrá-lo e nunca se envergonhou das algemas de Paulo. Isso é tremendo. Isso é ministério que muitos precisam. Tem muitos Paulos envolvidos com determinadas causas e missões que causam mesmo susto, temor a todos que observam. Mas estes Paulos precisam de Onesíforos, que acreditam neles, acreditam na causa deles, que não têm vergonha do que eles estão fazendo. Então, muito bom esse texto, porque ele nos traz algo que é necessário, né, para as nossas vidas e para as causas que muitos têm abraçado hoje. E em terceiro lugar, diz o texto aí que Paulo agradece a Deus, né, e pede ao Senhor que as misericórdias do Senhor alcance Onesíforo e a sua casa, porque Onesíforo o animou muitas vezes, não teve vergonhas das suas algemas e o procurou solicitamente até encontrá-lo. E em terceiro lugar diz que Onesíforo prestou muitos serviços, ou diaconeia, né? Prestou diaconia ao apóstolo Paulo em Éfeso, num dos piores lugares por onde Paulo passou, onde ele sofreu como no meio de feras terríveis, ele diz isso. Então, num dos momentos mais difíceis do ministério do apóstolo Paulo, lá estava Onesíforo como diácono, exercendo o ministério de servir ao apóstolo Paulo. Ele não só animava, mas ele prestava serviço. Ou seja, Onesíforo era um diácono por excelência na vida e no ministério do apóstolo Paulo. Ele levava a sua esposa, a sua casa para servir o apóstolo Paulo, para cuidar dos mínimos detalhes da vida deste homem usado por Deus. Por acreditar tanto no Deus que chamou Paulo e por acreditar em Paulo que foi chamado por Deus, Onesíforo não tem nenhum vacilo, nenhuma dúvida em deixar a sua vida, os seus afazeres, as suas causas e entender como chamado de Deus o seguir Paulo para servir o apóstolo Paulo. Eu imagino Onesíforo com Paulo lá em Roma, e Onesíforo sendo o primeiro a acordar e o último a dormir, cuidando das coisas do apóstolo Paulo, fazendo o café da manhã para ele, preocupado em sair na cidade, comprar e abastecer as dispensas, né, porque Paulo estava preso numa casa e com certeza Onesíforo estava ali para cuidar da casa, manter a casa limpa, lavar o banheiro, limpar a sala, lavar as roupas do apóstolo Paulo, fazer comida para ele, macarrão, farofa, feijoada, não é? Um quiabozinho com gilozinho, galinha caipira. Então lá estava Onesíforo fazendo isso, cuidando das coisas de Paulo, para que Paulo não precisasse se preocupar com nada mais a não ser anunciar o evangelho, fazer discípulos e falar do reino de Deus para os gentios. Então, Paulo diz que Onesíforo é alguém que estava disposto a prestar serviço aonde Paulo fosse. E Paulo já tinha tido a experiência de ter Onesíforo e a sua casa sendo diáconos na vida dele em Éfeso e em tantos outros lugares e naquelas igrejas da Ásia que também agora tinham abandonado o apóstolo Paulo. Então, não só Paulo esteve na Ásia plantando igrejas, na linha de frente aparecendo, mas lá nestes lugares também estava Onesíforo e a sua casa prestando serviço, sendo diáconos de Paulo lá nestes lugares. E agora estas igrejas que tiveram Paulo e Onesíforo comunicam a Paulo dizendo que o abandonou,
não querem mais andar com Paulo. Consequentemente, Onesíforo também deve ter sentido-se abalado e entristecido por isso. Bênção. Então nós temos aqui Onesíforo como um modelo de Cristo, um tipo de Cristo, porque estas ações de Onesíforo na vida do apóstolo Paulo, estas mesmas ações são identificadas na vida de Cristo. E se nós aprofundarmos aqui na Escritura, nós vamos ver que Cristo é alguém que nos animou. E ele fez isso muitas vezes, como Onesíforo fez a Paulo. Cristo muitas vezes se colocou debaixo de nós. E é interessante que esse processo de se colocar debaixo de nós para nos levantar se dá no momento da encarnação do Verbo. Quando Jesus vem ao mundo, ele vem, ele abaixa, ele desce até nós. Ele vai até o sepulcro aonde nós estávamos condenados à morte pelo pecado. E de lá ele nos arranca, ele nos tira sem prejuízo nenhum para o que nós poderíamos ser nas mãos de Deus. Ele nos arranca do império das trevas e nos transforma para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tira da sepultura eterna, da condição de mortos nos nossos delitos e pecados. E ele então vai e tira aqueles que o Pai deu para ele, para que ele desse a estes a vida eterna. Então, Jesus nos animou muitas vezes, e ele fez isso como estilo de vida. Ele veio para fazer isso. E ele não teve vergonha nenhuma das nossas algemas. Ou seja, ele animou pessoas pecadoras, marginalizadas, estigmatizadas socialmente, religiosamente, culturalmente. Ele não teve nenhuma vergonha das pessoas das quais ele animou. Ele se colocou debaixo dessas pessoas e as alavancou, levantou essas pessoas do pecado. E ele procurou solicitamente até encontrar. E ele faz isso com todos aqueles que o Pai ama e quer salvar. Ele não vai perder nenhum desses. E ele não desiste até salvar o último, até encontrar o último. Esse é o ministério de Cristo. Animar, se colocando debaixo e levantando a gente. E de não ter vergonha das nossas algemas e nos procurar solicitamente até nos encontrar. As igrejas, as pessoas, as famílias, os queridos, muitos destes desistem da gente ou desistem dos outros facilmente. Mas Jesus Cristo não. Ele não tem vergonha do que nos prende, das nossas algemas, e ele nos procura solicitamente até encontrar. Não importa onde nós estejamos, não importa a tribo, o povo, o país, o lugar, não importa a condição social, não importa a cor da pele, não importa a religião, não importa o pecado, não importa a situação da pessoa, ele nos procura solicitamente até nos encontrar. E em terceiro lugar, quantos serviços ele tem nos prestado em nossas Éfesos, nos lugares mais difíceis, aonde corremos risco de morrermos, de convivermos no meio de pessoas consideradas feras terríveis, que tentam nos devorar, nos ridicularizar, nos expulsar, nos rejeitar, tentam matar nossos sonhos, matarem nossas causas, matar os nossos investimentos, a nossa esperança, tentam nos destruir de forma integral. Lá está Jesus, nos prestando serviços. Como Onesíforo foi diácono de Paulo, Jesus também é o nosso diácono por excelência. Quantos serviços ele tem nos prestado dia a dia, por onde nós passamos. Ele tem sido o nosso pão de cada dia, nosso Deus provedor, não tem deixado faltar nada, e ele ainda até nos garante que antes mesmo da gente pronunciar, pedirmos alguma coisa, ele já conhece, ele já está ciente do que nós precisamos. Ele é o pão nosso de cada dia, ele é o pão vivo descido do céu,
Ele é a água da qual nós bebemos e nunca mais teremos sede. Ele é o único que nos basta, nós não precisamos de nada mais a não ser a pessoa dele. Então, ele tem sido o nosso diácono por excelência. Então, esse texto mostra para nós que Onesíforo aqui representa um tipo de missão que Cristo faz conosco. Cristo nos anima, Cristo não tem vergonha das nossas algemas e nos procura até nos encontrar, e Cristo presta serviços a nós por onde nós passamos. Bênção, louvado seja Deus por isso. Agora, prestem bem atenção aqui. Se Onesíforo fez isso com o apóstolo Paulo, e se Cristo fez isso conosco e faz conosco, então nós podemos aprender pela narrativa bíblica que nós não temos outro ministério a não ser este. Ou seja, nós fomos salvos para fazermos o que Cristo fez em nós na vida de outras pessoas. Você, meu irmão, foi salvo para animar pessoas, para fazer o mesmo que Onesíforo fez com Paulo, o mesmo que Cristo fez com você. Agora você deve fazer com toda e qualquer pessoa. Ou seja, você está sendo chamado por Deus para animar pessoas, se colocar debaixo delas, levantá-las, animá-las para que elas possam ser usadas por Deus e chegarem aonde precisam chegar. E se alguém tem que aparecer, que seja a pessoa e não você. Em segundo lugar, você precisa entender que você foi salvo para se relacionar com pessoas sem ter vergonha do que prendem as pessoas. E você deve procurá-las até encontrá-las aonde elas estiverem. Não desistir das pessoas, jamais, mas procurá-las, investir nas suas vidas, acreditar e se envolver, gerar relacionamento com elas. E você precisa entender que você foi salvo por Cristo para prestar serviços, para ser diácono. Esse é um dos principais ministérios que nós precisamos entender no reino de Deus. E que tem muitas pessoas que estão sendo usadas por Deus tremendamente, e elas estão precisando de pessoas para servi-las, para prestar serviços a elas, para que elas possam desempenhar o ministério e a causa delas. Então, é preciso entender que nem todas as missões são missões de destaque. Nem todos aqui serão Paulos, mas muitos serão Onesíforos. E os Paulos só existem porque existem Onesíferos. Se não houvesse Onesíforo e a sua casa, dificilmente Paulo teria chegado aonde chegou. Ou seja, esse texto mostra para nós que as igrejas da Ásia são importantes. E seria muito bom que elas não tivessem abandonado Paulo. Mas graças a Deus que existem missões como as missões de Onesíforo. Ou seja, muitos e muitas igrejas podem nos abandonar. Mas tem Onesíforo e a sua casa que não nos abandonam. E eu louvo a Deus por isso, porque no reino de Deus é assim mesmo que acontece. Nós vamos ter no reino de Deus igrejas, mas nós vamos ter Onesíforos e suas casas. E os dois, tanto as igrejas como Onesíforo, fazem parte do ministério do apóstolo Paulo. E num determinado momento as igrejas abandonaram, mas Onesíforo e a sua casa permaneceram. E assim nós vemos a glória de Deus acontecendo e as missões acontecendo. Porque por causa de Onesíforo, que vai até Roma para se envolver com o apóstolo Paulo e participar do que Paulo está fazendo em Roma, nós vemos que o nome de Deus em Roma, por meio do apóstolo Paulo, está sendo glorificado. Porque Onesíforo está lá com a sua casa para dar continuidade à missão de Paulo. Isso é tremendo. E é assim que Deus está fazendo. Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos entender qual é o nosso papel, a nossa posição no reino de Deus. Se você
Paulo pode ter certeza que Deus está levantando Onesíforos para animá-lo, para não ter vergonha da sua causa, das suas algemas, e nem deixar de procurá-lo aonde você for. Onde você for, você vai ter os seus Onesíforos, Deus vai levantá-los, e eles também vão consigo para prestar serviço a você, nas suas Éfesos, por onde você passou. E se você é Onesíforo, meu irmão, pode ter certeza que Deus vai colocar Paulos na sua frente. Você vai entender que Deus vai te usar por causa de outros homens ou mulheres, que Deus vai levantar e usá-los numa missão tremenda, e o seu prazer vai ser estar com essa pessoa, animá-lo, acompanhá-lo, servi-lo aonde ele for, porque você entende que você foi salvo e chamado por Deus, não para estar na frente e para ser a boca daquele que vai pregar e anunciar e ensinar, mas você vai estar por trás de vidas que vão fazer este ministério, e o seu prazer vai estar ou vai ser o de servir essa pessoa, de animá-lo, de estar com ele. E quando você estiver no seu lugar, feliz, no centro da vontade de Deus, ou como Paulo, tendo os seus Onesíforos, ou como Onesíforos, tendo os seus Paulos, você vai entender que este é o melhor lugar do mundo para você estar. E não se preocupe, não foque nas igrejas, porque as igrejas são vulneráveis. Nós podemos ter igrejas que nunca vão nos abandonar, vão estar conosco durante todo o tempo da nossa vida aqui na terra, e louvado seja Deus por estas igrejas. Mas poderemos ter igrejas como as da Ásia, que abandonaram o apóstolo Paulo. Mas saibam que quando isso acontecer, ainda assim você não estará sozinho. Deus vai levantar Onesíforos para você desempenhar o seu ministério, sendo você um Paulo, ou Deus vai levantar Paulos para vocês, Onesíforos, que entendem que precisam de alguém para orar, para animar, para investir e prestar serviços. E qualquer um desses dois, ou Paulo ou Onesíforo, nós vemos a figura deles na pessoa de Cristo, porque Cristo faz isso com todos nós. Que Deus abençoe sua vida. Eu gostaria de desafiá-lo a pegar esse texto e o que nós estudamos hoje e transformar em propósito para a sua vida. Faça isso. Leva isso adiante. Amém? Então, eu quero também te encorajar a participar do segundo vídeo. Este é o primeiro, então eu gostaria de convidá-lo a participar do segundo vídeo. E se você participar dos 10 vídeos, você vai falar com a Sara, e a Sara vai te orientar. Faça a sua inscrição com a Sara para participar dos 10 vídeos, para que ela tenha os seus nomes, os seus contatos registrados. E quando você completar o 10º vídeo, você então vai receber um certificado de participação. E convide outras pessoas para participar. Mande o vídeo para outras pessoas. O importante é que a gente tenha a palavra de Deus sendo espalhada e alcançando o máximo de pessoas possíveis. Ok? Tenha uma boa semana e a gente se vê então no segundo vídeo. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço.